É muito provável que você esteja se perguntando o porquê de mais um canal para falar aqui sobre política, sobre cultura, filosofia e áreas afins. Afinal de contas, já existem muitos canais e muitas pessoas dando palpite sobre isso na internet, principalmente na internet brasileira. A questão é que muitas pessoas, das quais eu convivi constantemente, é perceptível uma espécie de dificuldade que é simplesmente resultado de uma péssima educação que tiveram durante longos anos no sistema escolar. Se você, assim como eu, nasceu nos anos 90 ou semelhante, é muito provável que você tenha sido educado no sistema pedagógico paulo-freireano aqui no Brasil. Um sistema pedagógico que não estava preocupado em te auxiliar a desenvolver de fato habilidades intelectuais para compreender a realidade do mundo, mas sim simplesmente a formar o vocabulário crítico a ponto de estar cada vez mais sujeito a uma crítica do chamado sistema opressor. Então, se você foi formado nesse sistema educacional, parabéns! Muito provavelmente você foi emburrecido durante muitos anos. Mas é claro que isso não é motivo para se desesperar. Afinal de contas, nós temos muitas ferramentas para superar essas dificuldades que nos foram impostas. Então, para você que está chegando aqui, muito prazer. Meu nome é João Vitor Amaral, eu sou professor de filosofia, tenho alguns anos, embora há pouca idade, em lecionar para adolescentes, até mesmo para adultos, e também algum pouco tempo de carreira na questão da área pública, da administração pública, da política. Então eu queria trazer justamente esse pouco conhecimento que eu tenho, mas que principalmente me serviu de ponte para que eu pudesse alcançar conhecimentos ainda maiores. Você provavelmente deve ter se deparado com algum texto muito bom de algum filósofo, mas compreendido muito pouco, ou pelo menos tentado começar uma vida de estudos séria, seja da política ou da cultura, por exemplo, abrindo algum livro do Homero, seja Ilíada e Odisseia, e não entendeu bulhufas, ou simplesmente ter percebido que ser brasileiro é uma grande honra, mas que para ser um bom brasileiro é importante ler Camões. E ao abrir o primeiro soneto lá, o primeiro canto de Camões, simplesmente travou naquele vocabulário dificílimo que você se deparou. Então, é muito comum esse tipo de situação que o brasileiro, de uma maneira muito constrangedora, foi condenado. Mas é claro, essa condenação ela não é eterna e depende de você sair dela. Então, para você que quer compreender com maior profundidade intelectual, cultural, seja política, ou seja os fatores comuns da vida humana, seja bem-vindo. Esse é o canal onde eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências através de recomendações de livros, recomendações de conteúdos de qualidade para formar bem o espírito intelectual e também análises e comentários de alguns fatos comuns da vida cotidiana, de alguns dilemas morais, de alguns pontos políticos, afinal de contas, estamos condenados a um sistema político, para que vocês aos poucos consigam aí alcançar a sua maturidade intelectual. Não tenho nenhuma pretensão de parecer um coach, muito menos intelectual, mas simplesmente de compartilhar com vocês as dificuldades que eu tive e algumas receitas para saná-las ou pelo menos diminuí-las a ponto de gerar em vocês uma espécie de independência e autonomia intelectual, para que não fiquem mais reféns de sistemas midiáticos, reféns de narrativas, reféns de pontos de vistas que lhes foram impostos. Então, muito prazer, seja bem-vindo a esse canal, compartilhe com aquelas pessoas que têm aquele mesmo ânimo de buscar o conhecimento verdadeiro, para que nós possamos aqui uns ajudar os outros e assim realmente destravar essa habilidade que infelizmente nos foi aí aprisionada de acordo com o sistema que vivemos. Seja muito bem-vindo e faça um bom uso do canal. Espero, claro, que eu seja mais útil para vocês do que eu fui para outras pessoas. Grande abraço!